eu sou Carla Soraya e toda terça é dia de ficar atento ao tema do Cena Pública. Aqui abordamos assuntos e fatos que envolvem o seu dia a dia, que tem reflexos no seu trabalho, na sua comunidade, no seu futuro. Nossos convidados vão trazer informações e te explicar de maneira simples as situações que você vive no dia a dia e que acha tão complicadas. Participe, se conecte conosco através das redes sociais. Os bastidores estão no Instagram, @TV Ceará, e você encontra a íntegra das entrevistas no YouTube também da TV Ceará. Pode fazer busca e marcar a hashtag Cena Pública. O ano de 2020 colocou em xeque tudo o que se fazia, até mesmo na educação do Brasil, mesmo que se pensava mais avançado e evoluído. No mês de julho, por exemplo, no auge da pandemia e dos confinamentos, mais de 94 mil estudantes de escolas públicas entre 6 e 17 anos não tiveram acesso às atividades remotas de ensino no Ceará, como mostra o levantamento do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento e da Rede de Pesquisa Solidária. Alunos pretos, pardos e indígenas são a maioria entre os sem aula ou sem lições. Durante o período sem atividades presenciais, isso também conforme dados do IBGE. Mas no ranking nacional, o Ceará é o quarto estado do país que mais estudantes receberam os materiais didáticos. Isso significa que o estado tem 6,1% dos alunos sem acesso às aulas, ficando atrás apenas do Paraná, Santa Catarina e do Mato Grosso do Sul, e à frente de São Paulo e de Rondônia. Mas e agora? Quais as perspectivas para a educação em 2021? Esse será o nosso tema dos convidados de hoje e nós também vamos discutir aqui os assuntos que permearam a educação durante esse ano de 2020. Vamos apresentar então os participantes de hoje. Junto comigo, nesse Cena Pública, professor Arnaud Cavalcante, professor e consultor educacional com formação em pedagogia pela UES, pós-graduação, especialização em gerência de marketing e mestrado em planejamento e políticas públicas. Atualmente é consultor educacional e palestrante. Tem experiência em educação e administração com ênfase em administração pública e educacional, atuando principalmente nas áreas de educação, marketing, administração pública, planos, programas educacionais e financiamento da educação básica. Muito obrigada, professor, por sua participação. Também aqui no nosso estúdio, Luiz Custódio Silva de Almeida, presidente da Câmara de Educação Superior e Profissional, graduado em computação pela UFC e filosofia pela UES. Tem mestrado em sociologia e doutorado em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Assumiu vários cargos de gestão administrativa na UFC, entre eles pró-reitor de graduação, presidente do Colégio de Pró-Reitores de Graduação das Universidades Federais, da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a ANDIPES, e é membro conselheiro do Conselho Estadual de Educação do Ceará e presidente da Câmara de Educação Superior e Profissional. Professor, muito obrigada por sua participação aqui no nosso Cena Pública de hoje. E o nosso último convidado de hoje, professor Henrique Sá, médico, pediatra, doutor em educação superior, professor do curso de medicina e de programa de pós-graduação em ciências médicas da Unifor, é vice-reitor de ensino e graduação. E é com esses convidados a quem eu dou as minhas boas-vindas e também as boas-vindas a você que está nos acompanhando aí de casa e pelas redes sociais. E a primeira pergunta que eu faço a todos vocês, cada um já percorreu uma grande trajetória na área da educação cearense, na educação brasileira. Esse pode ser considerado realmente um ano perdido? Eu vou começar com o professor Arnaud Cavalcante. Boa noite, né? Saudações aos nossos colegas que aqui estão. Na realidade, é um ano perdido do ponto de vista da condição humana. Eu acho que a gente vai ter que fazer um trabalho de resgate em 2021, principalmente do chamamento, do acolher e do cuidar. E muitas atividades educacionais que a gente deixou pelo meio do caminho, apesar de ter utilizado todos os meios que estavam disponíveis e aqueles emergenciais que foram utilizados, ainda há um prejuízo muito grande. A gente vai precisar recuperar isso em 2021, mas vai precisar principalmente fazer uma busca ativa destes alunos, os que se evadiram, mas também aqueles que ficaram e que permanecem, talvez, com grandes déficits de aprendizagem.
somente uma avaliação diagnóstica poderá nos dar um parecer. Talvez o INEP no futuro faça isso, né? A determinação do Conselho Estadual de Educação, no seu último parecer, é de que os municípios e o próprio Estado façam esse diagnóstico para avaliar e reprogramar suas atividades 2021 num contínuo curricular 2021-2022. Professor Custódio, foi um ano perdido? Não, eu acredito que não, Carla Soraya. Eu acho que é mais otimista? Eu sou mais otimista, viu, Ana? Porque eu acho que foi um ano que nos abalou, tá? Um ano que nos tirou de uma certa inércia também, né? Um ano que nos levou a pensar em outras metodologias de trabalho, né? A relação professor-aluno se reinventou muito, né? A gente precisa... Mas a gente teve que avançar aí, digamos, 10, 15 anos em 6 meses. Eu acho isso sim. Eu acho que as fragilidades do nosso país, as fragilidades do Estado foram expostas de uma vez por todas, né? A gente não teve que esperar anos para isso acontecer. As desigualdades sociais, os dados que você trouxe há pouco, né? A quantidade de estudantes que não conseguiram fazer atividades remotas por falta de computador, por falta de internet em casa, tudo isso ficou publicizado e esgarçado de uma vez por todas. Então, agora eu acho que sim, isso que o professor falou, fazer os diagnósticos para dar conta disso que talvez a gente demorasse muito mais tempo para dar conta, não fosse a pandemia. Obviamente que pandemia, o próprio nome diz, é um desastre humano, tá certo? Mas a gente está falando o que a gente pode aprender, né, com isso. É um ano que não acabou, a gente pode dizer assim, não é um ano perdido, porque é um ano que não acabou. O professor Arnaud falou de um contínuo curricular. Esse termo foi uma invenção do próprio Conselho Nacional de Educação para dizer assim, olha, o currículo ele continua independente da gente passar de um ano para o outro, né? Tudo aquilo que a gente não conseguiu conquistar no ano civil de 2020, a gente joga para 2021, joga para 2022, e isso eles chamaram de contínuo curricular, né? As 800 horas obrigatórias são obrigatórias, os 100 dias letivos não são mais, a gente tem que... né? E assim, nesse sentido que eu acho que eu sou otimista, porque eu não acho que a nossa vida de educação estava boa, sabe? Eu não acho que a gente estava no paraíso, que a gente estava numa situação confortável. A gente estava numa situação difícil. Os níveis de aprendizagem do Brasil não são níveis desejáveis, né? Portanto, o que aconteceu para dizer assim, olha, acorda, né? Vamos correr sim atrás dos prejuízos, não só do prejuízo da pandemia, mas dos prejuízos históricos da educação. E eu acho que esse foi uma aprendizagem fundamental para a gente levar para frente. Professor Henrique, o senhor é otimista ou pessimista? Com qual dos dois o senhor vai concordar? Soraya, eu acho que a gente tem que ficar um pouco no meio do caminho aí nessa. Você vai ficar em cima jogada. do muro? Eu não vou ficar em cima do muro. Eu acho que houve muitas perdas no ano 2020. Né? Como bem diz o professor Custódio, você tem já indicadores muito graves para o ensino público e privado também no Brasil. Nós não estamos muito bem, se a gente comparar o cenário da educação em todo o mundo. Né? Obviamente que mesmo num país como o nosso, há muitos desequilíbrios. Você tem estados que avançaram um pouco mais e que vinham avançando um pouco mais. E eu acho que 2020 representou, no movimento da educação mundial, e não por menos aqui no Brasil, prejuízos. Então, eu acho que houve muitas perdas, mas não acho que tenha sido um ano perdido. Eu acho que a gente acelerou em alguns aspectos, na percepção da gravidade do cenário. Isso é bom do ponto de vista do desenvolvimento humano. Né? Talvez a pandemia tenha nos trazido a perspectiva, e isso se reverte imediatamente no contexto educacional, dos desafios que estavam aí, já estavam sendo anunciados, estavam batendo a nossa porta, mas que a gente aí parece que não tinha ainda alertado enquanto humanidade. Eu acho que há muito o que fazer, os desafios são muito grandes e esse ano retardou uma parte dessa evolução do ponto de vista de alguns marcos educacionais. Né? A gente aumentou a desigualdade em alguns aspectos, a gente criou ou aprofundou algumas feridas que pareciam estar um pouco meio mornas aí na vida pública do ponto de vista da educação. Mas essa percepção, eu acho que está cada vez mais afluindo para a sociedade. Né? Ou seja, fica mais
claro para a vida pública e política brasileira que a gente tem um grande caminho, um longo caminho aí pela frente. 21 vai ser só o começo disso. Eu vou pegar um pouquinho da fala do professor Custódio e também uma questão que foi dita por isso, mas eu vou jogar a pergunta para o professor Arnaud. O professor Custódio diz, vamos jogar para 2021, mas 2021 ainda não tem uma perspectiva muito boa, porque a gente não sabe se a vacina vem em março, se a vacina vai ser dada ainda no primeiro semestre, no segundo semestre. E aí, de um lado, o senhor falou que nós tivemos aí alguns ganhos e também, digamos assim, o esqueleto foi exposto, né? Mas o Ceará é o quinto estado que mais reduziu o abandono escolar em 10 anos. É uma questão que a gente vai discutir já também, esse abandono escolar. Esse ano de 2020 pode deixar perdido tudo que a gente conquistou nesses 10 anos de busca, exatamente por essa falta de recurso tecnológico, por essa falta de acesso, pelas disparidades sociais que a gente tem, professor? Inclusive, o próprio parecer do Conselho Estadual da Educação, ele começa com um termo bem expressivo, busca ativa. Que essa busca ativa é tentar trazer de volta para a escola aqueles que no meio do caminho foram ficando. E vocês imaginem, o Henrique é da medicina, vocês imaginem, nós temos dois grandes, eu vou chamar de prejuízo, o prejuízo emocional e o prejuízo da aprendizagem, porque o ano vai passando e a faixa etária vai caminhando. Daqui a pouco a gente vai ter que corrigir distorção e idade séria, vai ter que trazer esses meninos, porque há uma grande diferença entre evasão e abandono. A evasão eu trago de volta, o abandono ele não volta mais. Nós temos no Brasil um déficit histórico terrível. Por exemplo, Fortaleza, na última PNAD contínua, nós temos uma população, porque a PNAD contínua é realizada nas regiões metropolitanas e capitais. É o dado mais recente que a gente tem. Nós temos no Ceará algo perto de 9 milhões de habitantes e mais de 50% da população do Ceará vivem aqui na região metropolitana. 3 milhões e 900 mil habitantes, né? E o que é que acontece? A população com 25 anos ou mais, que nós temos nessa nossa região aqui, Fortaleza, região metropolitana, com 25 anos ou mais, 38% não concluíram o ensino fundamental. Então, isso já é um prejuízo histórico terrível. Aí você vem com um processo desse, que a gente tem que se reinventar. Concordo, que a gente tem que se reinventar. Mas eu fico olhando muito para a escola pública, aquela que está lá no interiorzinho, né, que você, além de fazer a busca ativa, você vai ter que fazer o trabalho também de recuperação humana, tanto dos alunos como dos profissionais, que foram afetados também, não é? E a questão econômica também que afetou. Então, essa pandemia, se a gente levar para o lado da educação, ela tem prejuízos humanos e de aprendizagem. Mas eu me preocupo muito mais com a questão humana, da gente preservar vidas e se colocar no lugar do outro para trazer essas crianças de volta, mas trazer de que forma? Quais são os apoios que a gente está recebendo do governo federal? A tecnologia que nós estamos aí trabalhando, conversando com o Henrique teve que se reinventar também, né? E o Henrique está numa instituição privada. Agora, vocês imaginem na escola pública do interior, uma escolinha rural com 20, 30 alunos, que o pai não tem acesso à comunicação, a celular. Como é que isso vai acontecer? Tem água em casa. Nem água. Como é que isso vai acontecer? Né? Então, é uma situação... O Ceará avançou muito, mas por que o Ceará avançou? Porque ele estabeleceu aquilo que nunca foi estabelecido a nível de Brasil, um regime de colaboração. Os avanços que nós temos na educação pública se trata basicamente do ensino fundamental, porque o ensino médio saiu de 3,8 para 4,2 no IDEB e vinha se arrastando. Então, os municípios receberam esse apoio fundamental. Agora, você imagine um IDEB que, ao final de 2021, tem que chegar em 6, por exemplo, o ensino médio, está em 4,2. Como é que a gente recupera isso? Aí vem uma pandemia dessa. Então, é uma situação em que uma política pública precisa ser trabalhada. Eu estou achando que o professor Henrique quer falar aqui alguma coisa, mas eu tenho uma pergunta antes aqui para fazer para o professor Henrique, que aí o senhor pode já, junto com o que o senhor quer acrescentar aí com o professor Arnaud. Professor,
esses meninos estavam se arrastando no ensino médio, né, no ensino fundamental, no ensino médio, e chegam como às universidades, principalmente as universidades de medicina, o senhor que é um professor de medicina, né, existe ainda uma base muito frágil para dar suporte a esses alunos. E eu conheço pessoas que durante esse período disseram, eu não vou mais, que estavam fazendo graduação, eu vou parar, eu vou trancar a minha graduação, porque eu não acho que esse ano vai ser suficiente estudar dessa forma, né? Como é que está a situação nessa ponta aí? Eu vou já perguntar uma questão também para o professor Custódio. Professora, esse é um ponto interessante. A transição entre apesar de todos os avanços que nós tivemos na ampliação das oportunidades de ensino ao longo dos últimos 15 anos, eu diria, né, com a implantação de instituições públicas de ensino superior em todo o país, né, particularmente no final dos anos 2010. Se incentivou muito, né? Isso, sem dúvida. Políticas públicas de financiamento para as instituições privadas, etc. Então, você teve um aumento de captação, mas ainda é um funil muito grande, o funil de entrada no ensino superior. Né? Então, são, de fato, sobreviventes que acorrem às nossas instituições, públicas ou privadas. Há uma evasão ainda muito grande, ou um abandono, entre as fases ensino médio e ensino superior. Né? Há uma preocupação muito grande, obviamente, das famílias, no sentido da sua sobrevivência, e parte desses meninos que desenvolvem a formação até o final do ensino médio, alguns, inclusive, já com formação técnica, aconteceu muito aqui no Ceará, ensino profissionalizante sendo desenvolvido ao longo das 2 últimas décadas, né? Mas isso acaba não culminando com uma outra fase, uma fase do ensino superior, né? Então, em parte, essa perda já acontece, né? Então, aqueles alunos com mais deficiências, com mais debilidades, com mais dificuldades, acabam evadindo na transição entre ensino médio e superior. Mas, é claro, há um desafio muito grande das instituições de ensino superior no sentido de trabalhar ao longo dessa percepção que Custódio traz, de contínuo, de aprendizagem ao longo do trajeto, né? Trabalhar limitações ou deficiências, por exemplo, matemática nas grandes áreas de tecnologia, engenharias, etc. Mesmo nas escolas privadas, né, de ensino médio, quando entram nas instituições de ensino superior, há muitas limitações e você precisa trabalhar processos de aceleração, de reforço. Eu não gosto muito do termo nivelamento, porque dá uma ideia de uma carência básica preliminar. Eu acho que não. Eu acho que é no sentido de resgatar o foco e trabalhar perspectivas de desenvolvimento para as competências requeridas para aquela nova fase, por exemplo, a formação em nível de ensino superior, seja para a área tecnológica ou para as áreas jurídicas, para as áreas da saúde, como medicina que você citou. Então, sim, eu acho que há uma perda, né, de desempenho. Isso é genérico, em grande proporção entre públicas e privadas, mas também acontece também no ensino privado, o que gera a necessidade, de fato, de uma preocupação do ensino superior, de restabelecer, resgatar, reestruturar o percurso para esses alunos. E acho que a pandemia agravou. Acho que a pandemia trouxe, de alguma forma, mais risco para esse processo, em virtude da virtualização, da dificuldade do acompanhamento do professor, né, com os alunos em sala de aula, sem contar, naturalmente, a acessibilidade tecnológica, né, a conectividade, problemas em ambientes de estudo. Então, você tem uma perda realmente de qualidade, a gente precisará trabalhar mecanismos de superação dessas limitações quando esse aluno reingressa agora na nova fase do ensino superior nas mais diversas instituições. Soraya, me permita só acrescentar. O grande problema que a gente precisa compreender é a questão da escolarização e da escolaridade. Nós cumprimos uma meta de escolaridade. Todo mundo dentro da escola. O grande problema é a escolarização. X na série só não cumprimos ainda da creche de 0 a 3 anos. Né? O Brasil e Fortaleza e região metropolitana e o Ceará como um todo reproduzem somente uma taxa de 34% de atendimento dessas crianças de 0 a 3 anos. Pré-escola, ensino fundamental e ensino médio já se universalizou desde quando começou a LDB, começou esse processo com a chegada do Fundef.
Aí o que é que acontece? A grande dificuldade para o ensino... Fundef ainda na época do Fernando Henrique Cardoso. Isso, 97, quando ele começou, e aqui no Ceará começou em 98. Aí o outro problema, que deságua lá no ensino médio, com alto índice de abandono e as dificuldades, porque eu já fui coordenador de pós-graduação e de extensão da Católica de Quixadá. Nós temos hoje um sistema de avaliação em que eu chamo, as várias pesquisas que eu já fiz, eu chamo assim de você vai por rebanho. Então eu avalio o segundo, o quinto e o nono. E eu esqueço, em todos os gráficos que você vê assim, desempenho do segundo ano, todo mundo corre atrás porque tem dinheiro e tem divulgação, ranqueamento, né? Você está lá, você está bem. Quando você pega o terceiro e o quarto, o menino cai. Aí ele sobe no quinto um pouquinho para poder fazer a avaliação. E lá no nono, salve-se quem puder. Quando ele chega no primeiro ano do ensino médio, que ele se depara com uma equação complexa de matemática, ele olha para a porta e para a equação. Aí, não sei para que lado corro, né? Aí vai, às vezes consegue. Por isso que a gente tem esse índice de IDEB baixíssimo. Por quê? Porque não houve o contínuo e o acompanhamento constante desde a sua entrada na educação básica até a saída. Para você ter uma ideia, para que ele mantivesse de 100 alunos que entram na educação básica, somente conclui 55. E desses 55, Deus sabe o nível de aprendizagem adequado. Aí cai no ensino superior. Eu agora vou para o professor Custódio, porque isso que o senhor levantou aí, me fez lembrar, eu coloquei aqui, até escrevi o nome, é tempo de avançar, não tinha esse modelo, né? Isso. Tempo de avançar, que você não poderia reprovar as crianças e ela ia para o quarto ano, ia para o quinto ano, ia para o sexto ano, mesmo não sabendo nada do primeiro, né? E agora a gente tem uma forma aí de tentar levar, né, os conselhos, o Conselho Nacional de Educação diz que não se deveria reprovar ninguém esse ano e a gente vai empurrar esses meninos aí para o ano de 2021, junto com, por exemplo, a aquisição de chips, né? Será que isso vai ser possível no ano de 2021? Eu volto para o senhor lá para a sua primeira fala, né, que a gente joga para 2021 para tentar resgatar isso que 2020 nos tirou. Com tanta modificação assim, vai ser possível, professor Custódio? Não só 2021, é possível que a gente chegue a 2022. Isso já está previsto pela regulamentação tanto dos conselhos estaduais, alguns municipais e do Conselho Nacional, né? Porque então, foi prorrogado até 31 de dezembro de 2021 o modelo híbrido de aulas, agora, né, que podem ser remotas e presenciais. Agora, o contínuo ele pode ir até mais longe, mesmo que totalmente presencial, entende? Ou seja, aquilo que se considerar por avaliação diagnóstica que se está devendo em 2020, 2021, pode seguir adiante, mesmo com toda a educação presencial reinstalada, né? Não depende aí do modelo híbrido, do modelo remoto para acontecer. Professor, mas a gente não tem que envolver família, professores, direção, escola, todo mundo, porque nessa pandemia estávamos nesse período. Eu espero que em 2021 as coisas estejam mais calmas e voltando realmente a uma rotina, a um novo hábito, né? Mas 2020 se viu mães desesperadas, professores se reinventando, tentando aprender a fazer aula remota. Então, não tem como a gente começar 2021 e dizer assim, pronto, vamos começar da seguinte forma. Quem é professor vai tomar as seguintes atitudes, quem é pai, mãe, responsável por alunos vai ter que seguir isso aqui. Aluno, atenção, você vai ter que fazer isso para ver se a gente dá certo. Será que é possível a gente traçar um plano assim? Isso varia muito dos níveis de ensino. Pra você ter uma ideia, por exemplo, as universidades públicas do Estado, elas estão iniciando o segundo semestre de 2020 praticamente agora. A Universidade Federal do Ceará iniciou a graduação no final de novembro. A graduação vai até abril. O que é que vai até abril? É 2020 que vai até abril, entendeu? Mas assim, as universidades, eu fico até... Eu fui aluna de universidade pública e a gente enfrentou greve de 3 meses, greve de 4 meses, então o ano virava uma loucura. Então, assim, aluno de universidade, ele meio que aprende a se virar sozinho depois que ele pisou na calçada da universidade, né? Mas eu digo a turma do ensino médio, do ensino fundamental e esses pais, né, que precisam desse suporte. Mas é isso que eu estou dizendo. O que acontece na universidade, a gente pode analogicamente falar da educação básica. A educação básica ela vai encerrar o ano, tá certo? E ela vai encerrar o ano promovendo praticamente todos os estudantes
só não serão promovidos, eu diria, para 2021, para a série seguinte, os estudantes que desapareceram por completo, que abandonaram, não se submeteram à avaliação diagnóstica, isso é a posição do Conselho. O estudante que disser assim, eu quero ser avaliado, a avaliação vai dizer assim, olha, você conseguiu aproveitar 30% de 2020, 70% de 2020 vai para 2021. Tá certo? Em 2021, se os 70% de 2021 não couberem em 2021, junto com o ano de 2021, vai para 2022. Tá certo? Então, assim, o importante aí é que a gente entenda que a educação é um processo que, de fato, não termina num calendário, entende? Quando eu dou o exemplo da universidade, é para dizer que a universidade, por exemplo, já resolve isso. Se o calendário começa em dezembro de 2020, ele vai se ajustar até o... Né? Na escola básica, não. Você precisa declarar o ano encerrado, tá certo? E o que acontece com o aluno que fazia terceiro ano, a terceira série lá o terceiro ano do ensino fundamental, né? Ele vai ser promovido para o quarto ano, né? Com tudo aquilo que o quarto ano exige. Ele vai ficar, digamos, numa dependência, né? Tinha também essa história da dependência. Aí você passa para o quinto ano, mas você está devendo nota aqui do terceiro ano de matemática, com a diferença de português. que eu acho que aí é onde eu entro o meu otimismo. A diferença é que houve um monte de aprendizados em que tudo isso não será necessário na contagem de horas presenciais ou na contagem de horas da relação professor-aluno, entende? A questão da hora-aula, né? Aquelas palavrinhas que o público às vezes não entende, né? A relação síncrona, a relação assíncrona. Então, nós absorvemos muito agora aquilo que a gente chama de aprendizagem na relação assíncrona, né? Então, vamos explicar o que é isso, porque aqui no Sena Pública a gente costuma traduzir de forma simples para o público o que é complicado. Então, vamos lá. O que é a relação síncrona é aquela relação direta que você tem com o professor e você aprende, né, simultaneamente. A assíncrona é aquilo que você leva de dever de casa para casa e depois é avaliado para ver se você deu conta, entendeu? Você não precisa estar totalmente na escola para dar conta de determinadas aprendizagens. Eu acredito que a gente vai ter que descobrir muita coisa do que aconteceu aqui agora. Por exemplo, essa pergunta que você faz para o professor Henrique. O que acontece com um aluno que chega na universidade? Sabe qual é a minha resposta? Não vai acontecer nada de diferente na qualidade do aluno que chega na universidade. Isso que ele explicou. O filtro já é tão alto, entendeu? O filtro já é tão alto que aqueles que chegarem na universidade chegarão com a qualidade... Já chega sabendo se virar só. Não só a qualidade que o Enem exige, que o vestibular exige, entende? Ou seja, para você ter uma ideia, em 2024 nós deveríamos ter 31% dos jovens de 18 a 24 anos no ensino superior no Brasil. Nós vamos ter 18%. Então, assim, a quantidade de alunos que terminam o ensino médio querendo entrar na universidade e não tem vaga para eles na universidade é tão alta que aqueles que conseguem entrar, mesmo com a pandemia... Já passaram na peneira. Passaram na peneira, né? Então, o desastre ficou na educação básica. E aí eu quero dizer o seguinte, não é que eu não concorde que não houve uma agudização das situações perversas que a gente vive na escola. Claro que houve. Mas, por outro lado, houve um esclarecimento bombástico de uma situação que estava se arrastando, entendeu? Jogando debaixo do tapete, coisas... Né? Eu fico vendo colegas, meus professores, que, mesmo que dessem a eles 10 anos, eles não se conformariam com determinadas tecnologias remotas. Eles conseguiram dar conta disso dos últimos meses, obrigatoriamente. Eles não tinham saída, entende? Então, esse tipo de ganho é um ganho que vai ser preservado para o futuro. Que a coisa ficou aguda, ficou, né? Mas, pelo menos, a gente não vai deixar algumas situações se arrastarem indefinidamente, porque a pandemia explicitou de forma gritante, né? Existe um aspecto que me parece interessante, complementarmente a isso que o professor Custódio está trazendo, é que eu acho que também foi necessário uma certa peneirada naquilo que é essencial do que se trabalha dentro de sala de aula. Né? Cá para nós,
a gente entulhava muito esses meninos. Palavra ótima, Henrique, entulhar mesmo. Então a isso gente vai mesmo. fazer o seguinte, Vamos. a gente vai fazer Vamos um rápido conversar intervalo sobre e volta conversando sobre essa enxurrada de coisa que a gente coloca nesses meninos e volta falando também de Fundeb, aula presencial, aula remota, tudo isso já, depois do nosso intervalo.